A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, o nosso desejo é que todos estejam bem, em nome de Jesus. Vamos iniciar o nosso culto de louvor, adoração a Deus e mensagem nesta noite de domingo. Eu convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 64, o verso 4. Então, abra a sua Bíblia para acompanhar a leitura juntamente conosco. Isaías 64, 4, que diz assim a palavra do Senhor: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos curvar, irmãos, as nossas cabeças nesse momento e vamos entrar na presença de Deus com uma oração. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, queremos agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez, ó Deus, usando esse canal, ó Deus, do YouTube para levarmos, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, ao alcance de todos, ó Deus. Também o privilégio de estarmos, ó Deus, juntos, ó Deus, como irmãos, Te cultuando, Te louvando, Te exaltando na beleza da Sua santidade. Ó Deus, que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Continue abençoando as nossas famílias, ó Deus, todas as famílias representadas ali na PIBPAC das Jaqueiras, ó Deus. Não somente, ó Deus, as famílias da PIBPAC das Jaqueiras, mas também todas as famílias do nosso país. Que o Senhor esteja abençoando grandemente, ó Deus. Esteja concedendo, ó Deus, graça e misericórdia, Senhor, sobre as vidas das famílias, ó Deus, que passam por momentos tão difíceis, ó Deus, nos dias atuais, ó Deus. Continua, Pai, nos abençoando, nos dando a Tua graça e abençoando este culto, ó Deus, mesmo estando longe, ó Deus, cada um em suas casas, mas estamos perto, ó Deus, Te louvando e Te bendizendo. E que a bênção, ó Deus, da presença do Seu Santo Espírito seja real nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Louvado seja Deus. Graças e paz, amados. Mais um domingo na presença do Senhor. E a palavra de Deus nos diz, lá nos Salmos, né? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que teme ao Senhor. E como nós estamos no mês da família, eu creio que você está também orando por sua família. Nós estamos hoje no 9º dia, né, oração pelas famílias. E nós iremos louvar a Deus com 2 cânticos que falam exatamente sobre família. E que você possa meditar a letra destes 2 cantos. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente no seu poder. Eu gostaria que você pudesse estar louvando juntamente conosco, adorando a Deus aí onde você está. Abra sua boca e glorifique ao Senhor nesta noite. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Glorifica o Senhor nesta noite. Espera no Senhor sem desistir.
na certeza que Ele não falha. Glória a Deus, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder. Glória a Deus, louve ao Senhor nesta noite. Glorifica o seu santo nome. De noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera. Aleluia. Espera no Senhor. Espera no Senhor sem desistir. Na certeza que Ele não falha, jamais Ele falhará. Glória a Deus, tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Glória a Deus. Seu amor nunca mudou. O amor de Deus nunca mudou. Nunca mudará, porque Ele permanece o mesmo. Ontem, hoje e sempre. E o que Ele quer de nós, amados, é que a nossa casa seja uma casa de bênção. Eu não sei qual o problema que você está passando, mãe, com o seu filho, mas eu quero te dizer que profetize sobre o seu lar. Sua casa será uma casa de bênção, onde todos que estão ali reunidos serão reconhecidos como o Senhor. Abençoe sempre a sua família, não desista dela, lute por ela, lute pelos seus filhos e transforme sua casa numa casa de bênção. Aleluias. Adore ao Senhor nesta noite. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Profetize sobre o seu lar. Glória a Deus. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. vamos do início. Glória a Deus, aleluias, Minha casa glorifique será o uma casa de Senhor. bênção. Minha casa será
uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Glória a Deus, aleluias. Nela Estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Glorifique o Senhor nesta noite, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Glória a Deus, curve a sua cabeça e vamos orar agradecendo esse momento. Ó Deus, obrigado, Pai, por esse momento, Senhor, de louvor, de exaltação ao teu santo nome, Pai. Ó Deus, recebe, Senhor, este culto, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Agora, Senhor, nos prepara para a tua palavra, ó Deus. Que a tua palavra, ó Deus, seja nesta noite um refúgio, ó Deus, para as nossas vidas, ó Deus. Que traga, Senhor, o nosso socorro, alívio, ó Deus, consolação, exortação. Ó Deus amado, que teu Santo Espírito, ó Deus, revele tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos aprender nesta noite, ó Deus, para o nosso crescimento espiritual. Abençoa, ó Deus, a vida de cada irmão, ó Deus, de cada irmã, cada família, ó Deus. Nesta noite, ó Deus, estaremos celebrando, ó Deus, o Dia das Mães, ó Pai. Abençoe cada mãe, ó Deus, representada da tua Igreja Batista, não somente, mas também todas as mães da nossa Paraíba, do nosso Brasil, ó Deus. Continua abençoando grandemente em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos, irmãos, nesta noite, eu quero lhe convidar para que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Eu quero que você esteja com a Bíblia aberta no livro de Apocalipse e nós vamos falar exatamente sobre família, não é? Que nós estamos no mês da família, segundo domingo de maio, e todas as igrejas batistas estão celebrando ao nosso Deus o dia das mães, hoje também dia das mães, e sobretudo o mês da família, né? Então nós estamos celebrando o dia das mães hoje, segundo domingo de maio, e também vamos ter a oportunidade, já que o mês de maio é um mês dedicado à família, de estarmos também falando sobre família, sobre mães, sobre pais, sobre filhos, enfim, para compreendermos, ó Deus, à luz da Bíblia Sagrada, o que significa família, né? E eu quero lhe convidar para que você abra sua Bíblia, como eu falei, no livro de Gênesis. Eu quero que você abra no capítulo 2, ok? Nós vamos ler
o verso 7, ok? Gênesis 2, 7, ok? Que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, meus amados irmãos, aqui está a formação do homem, não é? Então, nós vamos entender tudo acerca da família biblicamente, né? Biblicamente. Por isso que eu estou começando da formação do homem. E agora nós vamos ler o versículo que fala sobre a formação da mulher. Então nós vamos começar, né, bem do início de tudo, para chegarmos na mãe, nos pais e nos filhos. Então nós vamos começar da formação do homem, que nós já vimos, e agora a formação da mulher, que está no verso 21, né, do mesmo capítulo citado, o 2, que diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E o verso 22 diz: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Meus amados irmãos, também vamos ler ainda o verso 18. O verso 18, ele está antes, né? Que diz assim: e disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, meus irmãos, amados do Senhor, para continuarmos ou andarmos em direção dessa reflexão, nós começamos lendo exatamente Gênesis, que é o livro do começo, né? E onde tudo começou, e nós sabemos que a família é um projeto de Deus para a sociedade, né? E nós vamos exatamente tratar desse tema: família, projeto de Deus para a humanidade. Então, irmãos, nós vamos, nessa palavra introdutória, eu quero falar um pouco sobre mãe, né? Sobre a mãe. Então, e mãe, o que é mãe? Qual o conceito de ser mãe? É exatamente toda mulher que dá luz a um ou mais filhos, não é? Então, mãe é aquela mulher que dá luz a um ou a mais filhos. Óbvio que aquela mulher que ainda não teve filho não pode ser mãe, né? É lógico isso. E, irmãos, que ao longo dos tempos carrega em seu histórico a marca registrada de ser honesta, virtuosa e reta em todos os âmbitos da sua vida. Então isso é o conceito de ser mãe, ou conceito de mãe. E, sobretudo, cumprir a grande missão que Deus lhe confiou. Meus amados, é um privilégio muito grande, né, para as mulheres, me referindo às mulheres, ser mãe, porque Deus ele deu uma grande missão, né? Deus confiou uma grande missão à mulher, exatamente de ser mãe, não é verdade? E educar seus filhos como herança que o Senhor lhe dá. Então, vejam, irmãos, a responsabilidade, né, que a mãe tem, né, e, sobretudo, a missão, a grande missão que Deus lhe confiou para criar os seus filhos, né, educar
né, os seus filhos, os filhos que o Senhor lhe deu, ou que o Senhor lhe dá. Né? O salmista, no Salmo 127, versos 3, a Bíblia nos diz claramente, né, nos confirma exatamente o que eu estou dizendo. O verso 3 diz: eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou falando tanto para mães, para mulheres, para pais, para filhos, enfim, para todas as pessoas, né? Que estamos falando sobre família, e família como um projeto de Deus para a sociedade, para a humanidade. Então nós estamos falando para todas as pessoas. Então, meus irmãos, se Deus confiou essa grande missão da mãe, para que ela crie seus filhos, sobretudo eduque os seus filhos, então vejam que percebemos claramente que a responsabilidade, né, de educar os filhos está exatamente no lar. Então são os pais, né, referindo-me ao pai e à mãe, são os pais que têm a responsabilidade de educar os seus filhos, porque Deus confiou essa grande missão aos pais. Né? Por isso que hoje nós estamos vendo as coisas completamente equivocadas, diferentes. Né? Hoje os pais querem que as escolas eduquem seus filhos. Então veja que há aí um equívoco muito grande, porque a escola ela precisa apenas ensinar o filho, né? A questão cultural, ensinar matemática, português, geografia, história, inglês, matemática, entre outras disciplinas. Então a escola tem a responsabilidade de ensinar. Os pais têm uma grande missão confiada por Deus para educar os seus filhos. Muito bem, meus irmãos. Então, como Deus sabiamente, né, formou a mulher, e diz o verso, né, que colocou diante do homem para ser uma auxiliadora. Né? Então vejam que o plano de Deus é perfeito. Não é? É para ser uma auxiliadora. E o conceito de auxiliar, de ser auxiliador, é aquela pessoa que oferece ajuda, né? Que presta auxílio, aquela pessoa que presta assistência, é uma pessoa idônea, é aquela pessoa que demonstra capacidade, melhor dizendo, para ocupar cargos com competência e integridade. Então, meus amados irmãos, a humanidade ela tem visto e vivido violentas guerras por causa da disputa de território, por ganância, por preconceito ou por poder, né? Mas, meus queridos irmãos, a maior batalha que enfrentamos nos dias de hoje é exatamente a guerra que gera graves consequências contra a família, já que a família é um projeto de Deus para a humanidade. Então veja, irmãos, e o que é que o mundo está tentando fazer? Né? Desestabilizar a família, porque eles sabem que a família é um projeto de Deus para a humanidade. Né? A humanidade não poderia viver sem a família, sem que nós tivéssemos nossas famílias. Não é verdade? Então, meus amados, por isso que esses valores, os valores das famílias estão sendo perdidos, né? E certamente o ser humano está adoecendo, né? E quando os seres humanos eles perdem os seus valores, né, que a vida lhe propõe,
eles empobrecem, né, as suas próprias vidas. Essa aqui é uma realidade, né, irmãos? Então, por causa disso, muitas pessoas já não acreditam mais na construção de lares felizes, né? Não é verdade? Na construção de um lar harmonioso, de um lar seguro, sobretudo sobre a proteção de Deus. No verso 21, né, do capítulo 2, que nós lemos, de Gênesis, diz: então o Senhor Deus fez cair pesado no sono sobre o homem, pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E o verso 22, eu estou repetindo a leitura, diz: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a em uma mulher. Então, irmãos, que coisa, só Deus para fazer isso, né? Para ter o poder de formar o homem do pó da terra e a mulher de uma costela do homem, né? Que coisa maravilhosa. E o verso 23 diz: e disse o homem. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formada, né? Então, do varão, do homem, foi formada, como eu já expliquei. Então, irmãos, entretanto, precisamos resgatar os princípios bíblicos e morais que ficam perdidos e estão sendo perdidos ao longo dos tempos, né? E na história, para que não perdemos de vista uma das maiores dádivas que o Senhor Deus nos concedeu, que é a família. Então, por isso que, quando Deus formou o homem e a mulher, essa mulher, ela pôde ser mãe. Não é que seria a maneira correta que Deus escolheu para a multiplicação, né, das famílias, né, das pessoas. Não é verdade? Muito bem. No verso 24, a Bíblia diz: por isso, vejam só, agora vamos já ir entrando, né, já vamos entrando para tratarmos exatamente especialmente sobre a família agora. Verso 24 diz: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, né, tornando-se os dois uma só carne. Então vejam, irmãos, que a família é um projeto de Deus para a humanidade, o casamento é um projeto de Deus para que exatamente se forme uma família, não é? Porque, como eu falei, mãe é aquela mulher que concebeu ou que deu à luz a um ou mais de filhos, né? 1 ou 2 filhos, ou 3 ou 10. A minha mãe, por exemplo, teve 10 filhos, né? Um primo que eu tenho, a mãe dele teve 18. E naquela época era exatamente, essa realmente era uma mãe, né? Literalmente, pelo conceito de mãe, que é aquela mulher que tem um filho ou mais de né? Hoje, diferentemente, já existe mais uma programação, enfim, mas aí seria outra questão. Então, irmãos, Deus proveu um ambiente apropriado de segurança, de refúgio, de acolhimento, aceitação e aconchego aos seus membros, né, que é o nosso lar. Um local onde a família desse e recebesse cuidados especiais. Então, na verdade, é a nossa casa, né? Porque a casa, nós diferenciamos de casa para lar, né? Porque a casa é feita de tijolos, de cimento, areia, pedras, enfim, isso é a casa. O lar é feito de valores. Que coisa maravilhosa, né? O lar é constituído por valores.
que as vidas dos membros precisam ter, né? Que os membros precisam ter exatamente valores, porque os lares são constituídos de valores. Muito bem. E falando sobre mãe, porque eu estou falando, né, sobre mãe, dando um toque sobre mãe, e nós estamos comemorando hoje, Dia das Mães, né, dia 10, segundo domingo de maio, Dia das Mães, hoje, mas o mês de maio nós dedicamos à família, né? As igrejas batistas, elas celebram o mês da família. Então, e hoje, como Dia das Mães, nós estamos aqui falando sobre mãe e sobre família. Por exemplo, sobre mãe, eu estou falando mãe, papai é uma palavra tão pequena, né, mas com um significado tão amplo, né? Por exemplo, amor, né? Dedicação, renúncia a si própria, força e sabedoria. Então vejam que uma mãe, ela tem todos esses requisitos, né, de uma mulher firme, uma mulher amorosa, né, uma mulher dedicada, uma mulher que renuncia a si própria, né? Você veja, irmãos, que quanto a mãe ou a mulher, ela é valiosa, não é? Assim que ela engravida e que já começa, né, o processo de gestação e de dar à luz, ela já se prepara muitas vezes do emprego até para deixar o emprego de lado para cuidar do seu filhinho. Que coisa maravilhosa, né? E nós, como homens, maridos, devemos exatamente respeitar, né, as nossas esposas, que são as mães. Não é verdade, irmãos? Então, ser mãe não é só apenas dar à luz a um filho, mas, sobretudo, participar da vida dos frutos gerados em seu ventre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, para que a família pudesse ser preservada e perpetuada neste mundo pecaminoso, e que o ser humano pudesse crescer de forma sadia, o esposo, né, porque nós estamos falando sobre família, o esposo, o pai, é o sacerdote da casa, não é verdade? Deve conduzir a família com amor, com mansidão, e e respeitando os filhos e a esposa. Ensinando também princípios éticos e morais aos seus filhos, que isso é extremamente importante, valores cristãos e bons hábitos aos filhos, como manda a palavra de Deus, e também protegendo e promovendo e provendo as necessidades espirituais, emocionais e, sobretudo, materiais da família. Não é verdade, irmão? E a esposa, por sua vez, esposa-mãe, que deve ser uma mulher sábia, né? Como diz Provérbios 14, a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói. Então a mãe sábia, por sua vez, também tem sua importância na edificação do lar, usando de sabedoria e de inteira e total inteligência, né? Para lidar com as dificuldades da casa, certamente. Então, irmãos, dentre suas responsabilidades dadas por Deus, podemos destacar a de ser auxiliadora do marido, o ponto de equilíbrio entre ele e os filhos e a orientadora deles. Então, a mãe, mulher-mãe, tem um papel extremamente fundamental no lar, né? E Deus
deu uma grande missão, confiou uma grande missão à mulher, né, de ser mãe e ter essas qualidades. Pois bem, então, irmãos, o verso primeiro, refiro-me ao Salmo 127, todo bem procede de Deus. Então, vejam como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bondoso, né? Ele criou, formou o homem, formou a mulher, né, para que os dois se unissem, tivessem filhos e povoassem o mundo, né? E todo bem procede de Deus. É isso que nós precisamos entender. E o verso 1 do Salmo 127 nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E o verso 3 exatamente diz: a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, irmãos, nós estamos exatamente, como eu disse no início, falando de família bíblica, né? Como um projeto de Deus, algo que nós resgatamos biblicamente, aprendemos biblicamente. Não é esse modelo de família que o mundo apresenta, mas é o modelo de família que a Bíblia apresenta, que Deus escolheu. Família como um projeto de Deus para a humanidade. Então, irmãos, a edificação do lar e os valores dos filhos, sem o Senhor edificando o nosso lar, né? O nosso trabalho é em vão, como diz o salmista, porque é o Senhor quem nos abençoa, porque tudo procede de Deus. Irmãos, notem que nós, pais, não somos capazes nem de criar os nossos filhos sem que Deus nos ajude. Por isso, irmãos, que Deus nos fez totalmente dependentes dEle. Totalmente dependentes dEle, né, de Deus. Nem para criar os nossos filhos nós somos capazes de criar, e a gente vê muitas famílias aí desestruturadas, né? E não sabem criar os filhos. Nós vemos isso na nossa sociedade, isso aí está cheio, né? Então, meus irmãos, Efésios, no capítulo 5 de Efésios, o verso 22, nós vamos ver ali está revelado, ou nesta passagem está revelado, e fala sobre o lar cristão. Olha só, ele fala sobre o lar cristão. Ele fala marido e mulher. Então ele diz: as mulheres sejam submissas ao marido como no Senhor. No verso 25, nos diz: maridos, amai-vos as vossas mulheres, como também Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então vejam que a questão da mulher ser submissa ao marido não tem nada a ver com o que o mundo prega. Por isso que nós estamos falando de família bíblica. Modelo de família bíblica. Modelo de família que Deus criou, que Deus estabeleceu, né, que Deus instituiu. E aí ele trata, né, do marido, as mulheres serem submissas ao marido como no Senhor. Então, essa submissão não é, como eu falei, a submissão é que o mundo apresenta, prega, né? E o marido, no verso 25, diz: maridos, amai-vos vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, meus amados, os ensinamentos da palavra de Deus não é somente para a mulher, para o marido, mas os ensinamentos da palavra de Deus são para todas as pessoas, não é verdade? Por exemplo, ele diz: olha, maridos, amai-vos as vossas esposas. As palavras do apóstolo Paulo aos maridos valem
além do que as palavras dirigidas às esposas, né? Então, se o amor do marido for igual ao de Cristo, pela igreja, certamente o casamento permanecerá para sempre, né? Então, por isso que nós precisamos entender isso. E vós maridos, amai-vos as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja, né? E também, ainda no livro de Efésios, agora no capítulo 6, os versos de 1 a 4, ele continua falando ainda sobre o lar cristão. Agora ele faz uma referência de filhos e pais, né? Eu estou lendo a partir do verso 1 do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios. Se você quiser acompanhar, me acompanhe. E o verso 1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Olha só. E para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Então vejam, amados, que a palavra de Deus tem ensinamentos para todas as pessoas, né? Tem ensinamentos para as mulheres, tem para os maridos e tem para os filhos. Glória a Deus, né? Então tem ensinamentos para todo tipo de pessoas, de classe social e etc, né? Então, irmãos, aliás, filhos que obedecem aos pais têm vida longa e as bênçãos de Deus recairão sobre eles. É assim que a Bíblia nos diz, com promessa. Porque o primeiro mandamento, exatamente com promessa. Não é verdade? Então, quando assimilamos esses conceitos e os empregamos no nosso dia a dia, passamos a entender que a família deve ser compreensiva e acolhedora para que cresçamos de uma forma plena e sadia. Por isso, meus amados irmãos, estamos chegando já ao final desta reflexão, né? Nós podemos falar um pouco sobre família, projeto de Deus para a humanidade, também falar um pouco das mães, né? Que nós estamos homenageando nesse domingo 10 de maio de 2020, que é o segundo domingo de maio dedicado às mães, né? Eu quero já desejar muitas felicidades e que Deus abençoe todas as mães da nossa Paraíba, do nosso país, do mundo. Louvado seja Deus. Então, meus amados, para concluirmos, para atravessarmos a jornada da vida e alcançarmos a bênção maior, que é a vida eterna, ao lado do nosso Criador e Pai Celestial, precisamos então fazer da palavra de Deus e dos seus princípios a base da nossa vida familiar. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, vocês imaginem se os pais, hoje, século 21, pudessem sentar com seus filhos para ensinar a Bíblia, para ler a Bíblia com eles. Mas, meus amados, nós estamos vendo exatamente algo completamente distorcido. Eu costumo dizer, quando eu estou dando palestra para casais, que o boi está na frente da carroça. Meus amados irmãos, e não vai nunca para frente enquanto a carroça estiver na frente do boi. É para ser o contrário, o boi na frente da carroça. E hoje a gente vê pais sem a menor sabedoria para criar seus filhos. Os filhos, para obedecerem aos pais, é preciso que os pais deem um celular com jogos para que os filhos fiquem jogando para obedecer aos pais. Isso é barganha. Filho, segundo a Bíblia, eu estou falando, é de família bíblica, é de família respaldada na Bíblia,
Bíblia diz que os filhos têm obrigação de obedecer aos pais. Não precisa barganhar com os filhos. Os pais têm que ter autoridade para que os filhos lhe obedeçam e não barganhar com os filhos. É isso que a gente está vendo dentro das próprias igrejas. Em qualquer recinto que você chegue, para o filho obedecer aos pais, eles têm que estar com o celular, jogando e etc. Meus amados irmãos, isso está completamente fora dos padrões de Deus. E para encerrar, só com os ensinamentos da palavra é que sucumbiremos, né? Na verdade, os modismos disseminados por essa sociedade perdida e sem Deus. Então, somente através do estudo bíblico é que nós disseminamos, em nome de Jesus, os modismos que estão aí disseminados por essa sociedade sem Deus, diga-se de passagem, que levam tantas famílias, né, à destruição, porque não tem Deus, não conhecem Deus e não sabem educar seus filhos, porque não tem o temor ao Senhor e, sobretudo, não pede ajuda a Deus para criar os seus filhos, sobretudo nos seus caminhos, como diz a Bíblia. Nós estamos falando de Bíblia, como a Bíblia diz: ensina os teus filhos nos caminhos do Senhor, nos caminhos que eles devem andar, que é os caminhos do Senhor, para que quando eles crescerem, não venham se desviar dele. Glórias a Deus e que Deus nos abençoe e nos ajude a criar os nossos filhos em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e vamos orar. Ó soberano Deus de Israel, poderoso Tu és, Pai. Obrigado a Deus por esta reflexão, a Deus. Obrigado por esse culto que nós realizamos, mesmo aqui nesse canal do YouTube. Mas que o Senhor abençoe grandemente, a Deus, cada família. E sobretudo, a Deus, nós nos dirigimos agora para as mães, ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor continue abençoando grandemente as mães, ó Deus, não só da nossa igreja, da nossa Paraíba, mas do nosso Brasil, de todo o mundo, ó Deus, abençoe grandemente para que os pais, as mães, eles tenham sabedoria vinda de Ti para criar os seus filhos, sobretudo nos Teus caminhos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. E recebam a bênção, que a maravilhosa graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo Israel de Deus espalhado na face da terra. E a igreja diz amém e amém, e que Deus abençoe.